Após a derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras, um clima meio hostil, se assim a gente pode dizer, por parte dos torcedores, tanto na crítica quanto também passando pano, tanto na atuação do Goiás quanto nas substituições, na maneira de chegar ao futebol do Armando Evangelista. E no vídeo de hoje quero trazer aqui a minha opinião a respeito desse assunto, o tanto que isso pode atrapalhar tanto o Goiás dentro de campo, uma derrota extremamente natural, apesar de muito dolorida, já nos acréscimos diante do Palmeiras, e também pelo lado do Armando Evangelista, que tem uma certa birra com o argentino Palacios, isso é óbvio, não é nenhum craque, mas poderia ajudar bem mais dentro desse atual elenco do Goiás, e como isso pode danificar o time daqui até a reta final do ano. A gente sabe que é fraco, mas na minha avaliação não precisa procurar outros agentes externos. Além disso, sobre o que disse o Edminho Pinheiro em relação à arbitragem, detonando o Sávio Pereira Sampaio na derrota do Goiás fora de casa, diante do Palmeiras, o que ele disse, o que o Goiás pode fazer, além disso, na CBF, e na minha avaliação, eu não vejo o Goiás muito prejudicado, pelo menos nesse último jogo, mas no campeonato é algo muito claro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente aqui no YouTube do Goiás News. Também confira o nosso canal de cortes do Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, vai lá se inscrever também, é importante a gente ter um canal reserva aqui na plataforma que é 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste. Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Zapay e da mesma forma a sua vida financeira e no trânsito. Está finalizando a 9ª parcela do IPVA em Goiás e você encontra todas as informações no aplicativo ou no site gratuito da Zapay. É muito simples, só você consultar a placa do seu carro, da sua moto e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas de trânsito, IPVA, licenciamento e muito mais, você já encontra gratuitamente lá no aplicativo da Zapay. Tem esse débito em aberto? Não tem problema algum, só você utilizar o nosso cupom GOIAS25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa oportunidade com quem entende do assunto, o link da Zapay aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa derrota do Goiás fora de casa por 1 a 0 diante do Palmeiras, um resultado extremamente natural. Entretanto, obviamente, pela forma que ela aconteceu, acaba criando uma ira, um certo desgosto, né, pela partida, muito por conta do gol já nos acréscimos. Eu, inclusive, ia até gravar o vídeo aqui, mas na hora eu fiquei tão chateado assim que eu resolvi nem falar, para não falar bobeira ou até mesmo ser injusto com o próprio Armando Evangelista, fez uma partida, né, espetacular até a expulsão do Rafael Guzzo. O que eu quero dizer em relação a isso, né? Falei, cara, eu vou deixar para o começo da semana, a gente comenta um pouco mais, porque você gravar um vídeo quase meia-noite de uma derrota, já no finalzinho, numa sexta-feira ainda, eu vou te contar, viu? Tem coisas no futebol que a gente tem que relevar um pouco. E o que eu percebi de mais perigoso nessa derrota do Goiás? Algo extremamente natural. Perder para o Palmeiras fora de casa, com esse timaço, é algo que poderia ter acontecido com 10, 15, 20 minutos, e o Goiás fez sim um ótimo duelo, tático e defensivamente falando. A parte do ataque sempre é um ponto a desejar e não vai ser diferente com esses atacantes que o Goiás contratou. Sendo bem sincero com vocês, na Série B do Campeonato Brasileiro, esse trio de ataque com Alano, Anderson Oliveira e João Magno dificilmente faria mais do que 15 gols, né? Todos eles juntos. Para você brigar pelo acesso, isso seria, por exemplo, insuficiente. Então é muito fraco o time do Goiás, principalmente os seus atacantes. Aí você olha para o banco também, beleza? Já tivemos opções piores no começo do campeonato. Hoje já dá para dizer que para os padrões do Goiás, até que é um banco de reservas digno, porém muito longe na parte ofensiva de ajudar o time, né, marcando gols. E eu percebi muita gente tanto criticando demasiadamente o técnico Armando Evangelista por conta da demora das substituições. Já comentei isso diversas vezes, tanto aqui nos vídeos quanto também em outras postagens lá no Instagram. Vou deixar o link do Instagram aqui do Goiás News embaixo na descrição, sobre essa demora que ele acaba tendo. Entretanto, você tirar todo o mérito de segurar o Palmeiras fora de casa até os 51 do segundo tempo,
por conta de um gol já nos acréscimos. Aí eu acho uma falta de honestidade, né? Não só pelo jogo, mas também pelo que ele vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Passando isso de lado, né, a gente colocando isso, de fato é um técnico que revolucionou esse atual cenário do Goiás. Se não fosse pelo Armando Evangelista, o Goiás já estaria possivelmente na situação hoje, no máximo igual ao América Mineiro, ou sendo bem sincero com vocês, o campeonato que eu esperava do Goiás esse ano era estilo que vem fazendo o Coritiba na lanterna da competição, porque é um time muito fraco, montado já no meio da competição, a troca de técnico, a insistência com o Emerson Ávila, a contratação e a demora para a demissão do Guto Ferreira na temporada. Não acho que o elenco do Goiás seja o pior da Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás não tem dívida com seus jogadores, é um time até organizado, foi assim também em algum momento com o comando do Emerson Ávila, mas enfim, a campanha em geral, o Goiás brincou de jogar, e vem brincando, nessa Série A do Campeonato Brasileiro, antes da chegada do português Armando Evangelista, e sem considerar outros jogadores que, cara, com todo respeito, não tem a menor condição de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, como no caso o Edu, o Bruno Santos, o Hugo, beleza, o cara vem de boa fase, mas não é jogador de Série A para agora, para o atual momento, pode ser daqui a uns anos, mas no atual cenário do Goiás poderia contar com jogadores melhores. Da mesma forma no ataque, né, o Alan, o Anderson Oliveira, no máximo bons reservas. O Goiás ele pega essa ideia de bons reservas e torna eles titulares absolutos, precisando marcar gols em defesas de primeira divisão. Sobre outro ponto também, agora olhar pelo outro lado e falar que o Armando Evangelista está 100% certo, não poder fazer nem sequer uma crítica, aí eu acho também que é errado, tanto pelo lado da gente como torcedor, quanto do próprio profissional. É óbvio que mesmo em vitórias do Goiás nesse Campeonato Brasileiro, o Armando Evangelista enxerga os seus pontos, onde ele foi bem, onde ele foi mal, e eu vi muitos torcedores comentando também, não pode criticar o Armando Evangelista porque você está querendo o Hélio dos Anjos. Aí eu acho uma burrice sem tamanho também, porque não é que você está pedindo como por exemplo, é difícil torcer para o Goiás que a gente leva esse tanto de gol no finalzinho. Se eu comentar isso, é porque que eu tô querendo torcer pro Vila Nova, entendeu? Às vezes o pessoal, no momento do jogo, acaba não tendo esse discernimento para falar as coisas, enfim, né? No calor do momento também, não vai ser eu que vou cobrar muita, como posso dizer, muita racionalidade. Mas que o Armando Evangelista tem sim esses problemas, e é extremamente natural, todo profissional tem, mas principalmente da demora das substituições e com o argentino Palacios, né? Eu acho que é bem claro essa birra. Eu acho que o Anderson Oliveira até fez um bom jogo diante do Palmeiras, voltou bem na marcação, é um famoso atleta, não um jogador, né? Possivelmente o Anderson Oliveira, pelo que ele tem de técnica a oferecer, se fosse no futebol dos anos 2000, anos 90, possivelmente não seria nem reserva, né? Nesse atual elenco do Goiás, né? Não teria espaço em uma Série A do Campeonato Brasileiro, porque é um jogador limitado tecnicamente e tudo bem, e é muito aplicado taticamente, né? Um cara que corre bastante, um atleta de fato, um cara que cuida muito bem do corpo, enfim, acaba agradando esse estilo de jogo para o português Armando Evangelista, e para o futebol atual também não tem muito pra gente aonde a gente correr. Mas eu acho que o Palacios merecia esse espaço, ou na vaga do Anderson Oliveira antes da partida começar, ou até mesmo no lugar do Rafael Guzzo. E aí sempre que ele entra, o Palacios é sim um bom jogador, ajuda na bola aérea, na mobilidade pelo lado direito. Existe também uma certa histeria pelo lado da torcida do Goiás, tanto com o Palacios quanto também com outros estrangeiros. Por exemplo, se o cara fosse um brasileiro que fosse contratado lá da Chapecoense ou do Sampaio Corrêa, possivelmente não teria todo esse carinho. Por conta de ser um estrangeiro, a gente sabe que o tratamento é diferenciado. O Palacios é um craque, se fosse titular no Goiás nas 38 rodadas ia marcar 10 gols? Não ia, mas merecer 15 minutos, como o Armando Evangelista vem fazendo nos últimos jogos, não quis contar com o jogador lá na metade, ainda, né, com a janela de transferências em aberto. Na minha avaliação, é um tremendo erro do português do Verdão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito desse assunto. O Armando Evangelista vem fazendo um trabalho espetacular no Goiás, é um cara que entende demais do assunto, não é porque é português e vamos passar pano, né? Não é isso, se fosse um brasileiro também estaríamos falando dessas mesmas questões. O problema é que eu vejo que não pode crucificar ele jamais por conta de uma derrota por 1-0 e muito menos não enxergar que, primeiramente, ele demora para substituir, beleza, o banco do Goiás não é as mil maravilhas, porém, você conta com jogadores competitivos. Tem o Palacios, tem o Matheus Babi, tem o Luiz Oyama, tem
aonde mais, né, a gente pode buscar. Mas enfim, quando estão os outros titulares também, você conta com o Hugo, com o Sidmar, o próprio Rafael Guzzo como opção do banco, o Vinícius, dá para quebrar o galho. Não precisa você, aquelas substituições que ele deveria fazer com 15 minutos, ele acaba alterando lá para os 32, 35 e o time bastante desgastado. Da mesma forma, essa questão, essa birra com o Palácios, né, que na minha avaliação é bem mais jogador do que o Anderson Oliveira e pode ser útil, pelo menos entrando no segundo tempo, igual por exemplo o Guilherme Marques estava suspenso, né? Na minha avaliação, seria o nome ideal para esta substituição no meio de campo, né? Acabou entrando o Rafael Guzzo, que fez até uma boa partida, mas deveria ter saído um pouco antes, né? Para evitar a expulsão. Está errado, todo mundo é, mas querer crucificar, pedir a cabeça dele, ou porque a gente está criticando, que quer de volta o Hélio dos Anjos, que vem fazendo um baita trabalho, inclusive, do Paysandu, ou o Emerson Ávila, aí também acho que a gente não pode levar por esse caminho. Para finalizar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre o que disse o Edminho Pinheiro, né, em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, após a derrota diante do Palmeiras, criticando a arbitragem. Sobre esses pontos, eu não achei a expulsão do Rafael Guzzo injusta, mas também não achei ela exagerada. O que eu posso dizer? Ele foi imprudente de fazer duas faltas em sequência e levar os dois cartões amarelos. Você pode observar que os dois jogadores sobem com o pé alto. Na minha avaliação, não era uma falta para cartão amarelo. Porém, o Rafael Guzzo nem sequer reclamou e foi imprudente de fazer uma falta seguido de ter levado o primeiro cartão. Acho que foi coisa de 10 minutos depois. E no campo de ataque, sobe o pé, nem reclama, enfim. Não acho que o Goiás deve seguir por esse caminho. Segundo, os acréscimos. 8 minutos é muita coisa? É, mas o jogo parou muito. Não foi só cera do Goiás, mas o geral, você pode ver que teve várias pancadas, os jogadores tocando a bola para a linha de lado. E o Goiás também segurou o jogo ali já nos acréscimos, né, depois da expulsão. Tem várias substituições. Não achei uma aberração. A gente sabe, se o Goiás estivesse ganhando o jogo, se o Goiás estivesse perdendo esse jogo e, vamos supor, 3-0 e com o mesmo enredo, teria dado uns 6 minutos de acréscimo, mas 8 não foi exagerado. Na minha avaliação, como disse também, não sou dono da verdade. Se tivesse sido 11, 12 minutos de acréscimo, aí sim, a gente poderia falar que o juizão poderia estar puxando a sardinha. Sobre o cartão amarelo para o Willian Oliveira, aí sim, uma aberração com 3 minutos de jogo, e é desta forma que a arbitragem mina, né, os clubes, né? E o Edminho Pinheiro, ele tocou nesse assunto. Só não acho que a gente tem que ficar tão ligado tão pilhado nesta questão de arbitragem e esquecer que quem contratou o Edu para jogar de zagueiro ou de lateral foi o Edminho também, né? Então a gente não pode ser tão hipócrita a esse ponto de chegar numa maluquice dessa, né? O Goiás tem jogadores assim que, vou te contar, cara, se fosse da base, e vocês podem ter certeza, eu não sou um cara que fica pegando no pé à toa, mas o padrão Hugo e Edu, que o Goiás deveria ter, seriam jogadores da base, sabe? Um cara que está começando ali com 19, 20, 21 anos. O Goiás não vai lá, busca esses caras para jogar uma primeira divisão. Mas enfim, o que disse aí o Edminho Pinheiro, abre aspas. Desde terça-feira, quando saiu a escala da arbitragem, eu sabia que isso ia acontecer. Esse Sávio Pereira é um pilantra, já tinha dado um pênalti inexistente contra nós com 5 minutos de jogo diante do Flamengo no Maracanã. Contra o Palmeiras, com 3 minutos, ele deu um cartão amarelo para o Willian Oliveira. Que raiva esse cara tem contra o Goiás? Eu já tinha comentado, não precisa roubar escandalosamente não. Ele viu que o Palmeiras teve só 2 oportunidades, estava sem ação, nós dominamos o jogo todo e ele começou a nos minar. Será que precisa disso? Isso não é futebol, é uma palhaçada. Suspenderam o presidente por ter criticado, poderia suspender o presidente do conselho também. Queria eu fosse suspenso também, porque ninguém aguenta. Não existe o que fizeram. Esse árbitro vai minando o time. Com 3 minutos ele deu o cartão amarelo para o nosso volante. Me explica como que um árbitro de Conmebol, da FIFA, da Copa do Mundo, dá um cartão assim com 3 minutos. Não tem VAR e não tem nada. Ele é um bandido, é um safado esse rapaz. Eu sabia, ele junto com o VAR, eu tinha certeza. Ele apitou vários jogos nossos, ele iria fazer isso. O segundo lance do Guzzo, ele nem pega no jogador do Palmeiras. Os dois levantaram o pé, não pega. Teve 3 lances com sola na chuteira no tornozelo dos jogadores do Goiás e ele não deu nada, fecha aspas, né? De fato, o Palmeiras teve alguns lances ali mais ríspidos, algumas entradas mais fortes. Na minha avaliação também merecia um ou outro cartão. Faz sentido o Goiás reclamar, mas não sei se, cara, vai adiantar, né? Mas pelo menos o Edminho não fica calado. A gente pode discordar num ponto aqui, outro ali, mas a gente como torcedor tem que enaltecer, porque um cara como ele poderia muito bem ficar quietinho ali no seu canto, não falar absolutamente nada, mas importa de fato com o Goiás. A questão que, como eu falei pra vocês, né, não é só a arbitragem que o Goiás perde jogos no Brasileirão, apesar de ser o principal motivo, não acredito que o Goiás terá força nos bastidores suficiente
para assegurar uma permanência. Ainda assim, acho que o Goiás, olhando para o próprio umbigo, poderia ter feito um trabalho mais bem feito. Pode deixar sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também em nosso canal e ativar aqui as notificações para sempre conferir os vídeos novos que gravamos diariamente no YouTube do Goiás. Você pode deixar o seu comentário, como falei, eu não sou dono da razão, não estou querendo mudar o mundo inteiro não, apenas o meu comentário, a minha opinião a respeito desses assuntos, pode deixar o seu aqui embaixo nos comentários. O link da Zapay você encontra também na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!